Boa noite, Moçambique. Boa noite a todos os que estão neste momento a nos acompanhar. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Entre Elas. Um espaço onde as mulheres encontram-se entre elas para debaterem diversos assuntos atuais impactantes para a sociedade. Hoje estamos aqui mais uma vez, não estou sozinha, estou com 3 mulheres especiais que nos honram hoje na edição deste programa. Falo, portanto, da Mina Abdala, ela que é líder do MAM. Falo também da Graça Maria, ela que está na área da comunicação. E também, portanto, da Denise Mungwambi, que é ativista social. Boa noite e sejam muito bem-vindas. Boa noite, obrigada pelo convite. Saudar aos queridos telespectadores e esperamos ter um debate muito bom, de modo a melhorar a qualidade de vida das mulheres. Muito bem, obrigada, Denise. Boa noite, Valódia. Boa noite a todos os telespectadores que encontram-se neste exato momento a acompanhar o programa Entre Elas. Amina Abdala, estou aqui para juntos aprendermos uma vez mais. Muito bem, obrigada, Amina. Muito boa noite aos telespectadores e boa noite, caras companheiras. É uma honra estar aqui nas vésperas da celebração do Dia do Trabalhador para falarmos dos desafios que as mulheres enfrentam no mercado do trabalho. E esperamos que esse seja um momento de reflexão e de proposta de soluções que vão ajudar a melhorar a vida das mulheres futuramente. Muito bem, muito obrigada. Portanto, nossa querida Graça Maria, conforme todos podem ver, o nosso painel está aqui recheado. São 3 mulheres especiais que nos honram com a sua presença. Muito bem, caro telespectador, o tema, tanto preparado para o dia de hoje, é Desafio das Mulheres no Mercado do Trabalho. Sabe-se que a mulher é tida há longos anos como sendo aquele ser sensível, incapaz. Porém, com o decorrer do tempo, essa visão foi mudando aos poucos e agora percebe-se que é essa pessoa versátil e, portanto, porque ela ocupa tantos espaços importantes na sociedade. Apesar dela ter conseguido conquistar esse espaço importante na sociedade, os desafios ainda permanecem, sobretudo no que diz respeito no local do trabalho, sobre como tanto manter-se no local do trabalho. Portanto, são diversos desafios que podem se notar no local do trabalho, falando, portanto, das mulheres. Antes de entrarmos no nosso tema do dia, vamos ouvir só as questões prévias das nossas, portanto, convidadas especiais. Amina. Muito bem, deixa-me desde já começar com a primeira pergunta. É a pergunta subversiva, a pergunta, portanto, que marca o nosso programa, a pergunta que, diria, em algum momento, acaba resumindo o nosso programa, é a pergunta de partida. Quais são os principais desafios enfrentados pelas mulheres no local do trabalho? É sabido por todos nós que, portanto, são vários desafios e, ao decorrer do tempo, os desafios foram se repetindo. Mas quais são os desafios que mais marcam, portanto, o local do trabalho das mulheres? Bem, antes de ir diretamente ao encontro da questão que me fora colocada, importa primeiro referir que quando nós falamos de mulher, nós temos que olhar a mulher e os seus desafios a nível de 3 domínios. Primeiro, no domínio da representatividade, depois no domínio de alocação de recursos e, por último, no domínio das diferentes realidades. Certo. Quando nós falamos da representatividade, importa ressalvar ou ressaltar que nós mulheres, ao longo do tempo, evoluímos no espaço do emprego, no mercado do emprego, porque antigamente esse espaço era reservado àquele que tinha título de provedor da casa. Certo. Mas hoje em dia nós já encontramos mulheres a desempenharem funções que antes eram masculinizadas. Certo. Já temos mulheres mecânicas, já temos mulheres a estudarem ciência política, a exercerem poder, etc. Então, em termos de representatividade, há uma certa satisfação, mas ainda há
enormes desafios no domínio da representatividade. Quando falamos de alocação de recursos, encontramos aqui já diversos desafios, porque estas mulheres, para terem acesso aos recursos, principalmente aos principais recursos, encontram diversos constrangimentos. E também no domínio das diferentes realidades, importa referir que cada mulher é uma mulher e nós temos realidades diferentes. Os desafios que uma mulher vai enfrentar no mercado do emprego, numa zona recôndita, vai ser diferente dos desafios que uma mulher que encontra-se na cidade pode vir a enfrentar, de alguém que formou-se e alguém que não formou-se vai enfrentar. Às vezes até esta questão de cor pode também influenciar, porque, por exemplo, uma mulher albina ou portadora do albinismo vai dizer que o desafio dela pode ser mesmo a falta da pigmentação. Okay. Então, são diversos desafios que nós enfrentamos quando olhamos nestes 3 domínios, mas eu quero tocar em alguns desafios que eu acho que são os principais e os desafios que mais apoquentam as mulheres. Primeiro, tem que ver com a questão da educação. Eu falo isso muito mais por causa das zonas recônditas, onde, infelizmente, na falta de condições, o homem, o menino é que acaba indo à escola e a menina não. Então, o acesso à educação vai facilitar ou vai habilitar esta pessoa para inserir-se no mercado do emprego. Então, a educação na falta também limita, acaba já sendo um desafio ou uma barreira para que esta mulher possa exercer uma determinada função na sociedade. Agora, falando já para aqui na cidade, por exemplo, nós vamos ver que estas mulheres que já encontram-se inseridas no mercado de emprego ou quando querem inserir, já vão encontrar outros desafios. Por exemplo, por ser mulher, podem ser submetidas a casos de assédio, à troca de favores, ao clientelismo, no sentido de eu posso te dar esta vaga se tu me deres algo que como mulher tu tens. Se já encontra-se no mercado do emprego, para manter-se nesse emprego, ela vai ter que lidar com N situações dentro daquele contexto. Então é preciso ver o contexto em que esta mulher se encontra inserida, porque dentro de um determinado contexto nós vamos encontrar N desafios, mas importa frisar que os desafios ainda são enormes. Eu citei alguns, eu acredito que depois as colegas vão citar outros. De fato, passando a palavra mesmo para a Denise, ainda à volta dos desafios, a nossa tanto convidada, a Mina, teria citado alguns. Quais achas que sejam os desafios que impactam as mulheres no mercado de trabalho? Bom, primeiro gostaria de dizer que os desafios das mulheres no mercado de trabalho são vastos, são vários. E é uma questão que não deve ser tratada somente no mês da mulher ou no Dia Internacional da Mulher para a celebração destas datas, mas são questões que devem ser tratadas de uma forma progressiva, de modo que a sociedade seja transformada, porque os desafios que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho são vastos, são diversos e estão mesmo diretamente ligados à questão cultural. As normas de gênero restritivas impostas pela sociedade, que prescrevem que os homens têm mais vantagens em relação às mulheres e as mulheres não têm acesso à educação, as mulheres têm um papel de ficar em casa, cuidar dos afazeres domésticos, cuidar dos filhos e do marido, e o homem quem deve ter acesso à educação, ocupar cargos de soberania, e ele é quem provê condições para a sua família. Portanto, os desafios que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho são vários e também, falando concretamente dos desafios que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho, temos a questão do preconceito. Muitos gestores e muitos recrutadores ainda cultivam a mentalidade de que as mulheres são sexo frágil. As mulheres não têm capacidade para ocupar funções de extrema importância nas empresas. As mulheres não têm capacidade para ocupar cargos de soberania e, dessa forma, acabam privando a mulher de ocupar cargos de liderança e cargos de extrema importância. E algumas mulheres chegam mesmo a não ser recrutadas pelo fato de serem mulheres. Então, eu acredito que há normas de gênero que devem ser desconstruídas, de modo que a mulher tenha um bom desenvolvimento, tanto pessoal como também profissional.
E a outra questão é a questão da desigualdade salarial. Ok. Percebemos na nossa sociedade que muitas mulheres, ou existe uma desigualdade no que diz respeito ao salário de homens e mulheres. Ok. Um homem e uma mulher podem estar ou podem ocupar o mesmo cargo, mas em contrapartida a mulher encontra-se numa situação de receber um salário inferior em relação ao homem. Isto Muito porque... bem. Antes mesmo de desenvolveres essa questão, vamos ouvir a Graça e voltamos mesmo para mais aprofundamento desta questão. Graça, os desafios das mulheres. Bem, parte deles já foram aqui apresentados pelas minhas companheiras, mas também tem algo que nós não podemos deixar de lado se formos olhar para o setor informal do trabalho, Certo. que é a questão da falta de acesso à informação sobre os direitos das mulheres. Muitas mulheres no setor informal não sabem que elas podem ter acesso por exemplo, à segurança social. Por estar no setor informal, ela não está isenta de ter um processo de segurança social que vai ajudar ela no momento da velhice ou em caso de invalidez. Mas como é que elas vão saber disso? Não tem, porque a informação não chega lá. E outro desafio que a mulher no setor informal e até mesmo formal enfrenta é a questão da condição precária dos contratos. Por exemplo, algumas mulheres são proibidas durante algum tempo, algum período probatório de trabalho, de engravidar, de reproduzir. Ok. Então, essa é a parte da discriminação que eu gostava aqui de falar, porque quando um gestor pensa em contratar uma mulher, na cabeça dele já está a equacionar os prejuízos que vai ter com a contratação daquela mulher. Certo. São os 9 meses que ela vai passar grávida, depois é aquele período que a lei estabelece para que a mulher fique a cuidar da sua criança. Mas tudo isso é criado por quê? Por causa dessas normas sociais que nós temos, que dizem que a mulher é a única que deve ficar a cuidar da casa, dos filhos e da família. A partir do momento em que nós começamos a envolver o homem tiver uma participação ativa nos cuidados da casa, da família, nós vamos, de alguma forma, caminhar juntos para uma sociedade igualitária. Muito bem, muito obrigada. São vários desafios aqui alistados. Vamos tentar analisar de forma breve, portanto, alguns deles. Olhando para a questão, por exemplo, da diferenciação tanto do salário entre homem e mulher. O que é que acham que contribui para tal situação nas instituições? É um desafio que as mulheres vêm enfrentando. Qual é o principal problema por detrás disso? Em primeiro lugar, eu poderia dizer que é o estereótipo, né, que a sociedade já criou por detrás de todas as mulheres. As mulheres só são rostos bonitos que eles devem estar ali para representar e para fazer o politicamente correto. Então, não se acredita numa mulher capaz, não se acredita numa mulher que possa concorrer em pé de igualdade com o homem. Não se acredita que a mulher pode trazer resultados, mas elas trazem resultados. Mas enquanto essa mentalidade da qualidade do serviço prestado pela mulher for negativo, nós vamos ter essas situações. Porque homens e mulheres ocupando as mesmas posições com a mesma carga horária, que nem chega a ser a mesma carga horária, porque as mulheres acabam trabalhando, dentro do contexto todo social, acabam trabalhando 3, 4 horas a mais que os homens. Prevalece essa questão da desigualdade salarial. Muito bem, é uma questão mesmo que vem a preocupar nas instituições. Muitas vezes nós já presenciamos casos em que são várias justificações que estão por detrás disso. Já acompanhei casos em que a comparação feita foi mesmo preocupante, porque pronto, se a mulher tem poucas responsabilidades e o homem tem mais responsabilidades. Qual é o seu posicionamento face a isso? Mulher, homem, mesma carga horária, como dizia aqui a Graça, mesma carga horária, mesma qualidade do trabalho, diferenciação salarial.
e diferenciação no tratamento. Como é que se justifica? O que é que se pode dizer diante disso? Bom, a desigualdade salarial existente entre homens e mulheres está mesmo ligada à questão cultural. Ok. O ser humano nasce, é inserido numa sociedade que já existem lá normas de gênero restritivas, existe a educação baseada no gênero, baseada na desigualdade de gênero entre homens e mulheres, que dão mais direitos aos homens em relação às mulheres. E são essas pessoas inseridas na sociedade que vão constituindo uma determinada empresa, uma determinada sociedade, um meio laboral. Portanto, são bagagens culturais que nós carregamos conosco e acabamos levando para o meio social. Muitas das vezes as mulheres vêm-se na situação de ter um salário desigual pelo fato de serem mulheres. As mulheres, a sociedade atribui única e exclusivamente o papel dos cuidados de casa, administrações das questões domésticas, o fato do cuidado dos filhos, do marido, à mulher. Esta mesma mulher é vista como aquela que não é capaz de ter o mesmo desempenho que o homem, simplesmente pelo fato de ser mulher e entender-se que o papel dela é de estar em casa. Portanto, não existe nenhuma diferença entre homens e mulheres. A única diferença está na questão mesmo biológica, no fato de ele ser homem e ser mulher, mas as capacidades são as mesmas. As mulheres não devem ser medidas pelo fato de serem mulheres ou pelo fato do papel que ele é atribuído pela sociedade, mas sim pela sua formação, pela sua capacidade de executar uma determinada função. E a remuneração deve ser produto do seu esforço, do seu trabalho, e não do fato dela ser mulher. Será que existe alguma coisa que deve ser feita a nível do governo e da sociedade no geral para fazer face a esse problema? Será que nós consideraríamos isso um problema que precise de uma atenção por parte do governo moçambicano e da sociedade no geral? Amina? Bem, antes mesmo de ir ao encontro da tua questão, eu queria dar aqui alguns inputs ao que as minhas colegas aqui estiveram a dizer. Eu olho para essa questão de desigualdade salarial numa outra perspectiva. Certo. Eu acho que também tem a ver com a questão de detenção de poder. Porque a nível das organizações, a nível dos ministérios, a nível desses locais, não é, de trabalho, nós vamos encontrar sempre pessoas na linha de frente, no topo, que tomam decisões, que vão definir salários. Enquanto as mulheres não estiverem envolvidas ou não tiverem poder efetivo para também decidirem e também olharem para outras mulheres, os homens vão continuar a definir. Então é preciso que as mulheres efetivamente tenham acesso ao poder e acesso aos recursos. É muito importante que nós tenhamos mulheres líderes. É muito importante que nós tenhamos mulheres em comissões, em processos de tomada de decisão. Para quê? Para influenciarem na definição, por exemplo, do salário e outras questões que, enquanto estiverem, a maior parte, enquanto foram homens, não vão olhar muito para as mulheres. Agora, olho também para essa questão da diferença salarial numa perspectiva de estigma ao gênero feminino. Porque enquanto pensarem que mulher, por ser mulher, por ter sexo feminino é inferior, vão continuar a definir salários, não é? A evitar promoções, vão continuar a pensar que mulher é um peso numa empresa porque tem TPM, porque engravida, não é? Vão começar a ter isto porque estão a estigmatizar. É importante olhar para a mulher e saber que a mulher é igual ao homem e em simultâneo é diferente. A diferença é esta, é biológica, mas em termos de capacidade, racionalidade, em termos de produtividade, ela vai ajudar na empresa. Então é preciso respeitar acima de tudo essas diferenças e não olhar essas diferenças para estigmatizar, inferiorizar e até contribuir para a definição salarial nesse extremo. Qual é a solução? É importante que no processo de tomada de decisão a mulher possa ser envolvida. A mulher não pode ser enfeite. A mulher não pode ser que nem a árvore do Pai Natal, que só está ali para brilhar, acender, não muda nada. Tem que ter alguém, ou tem que ser aquela que vai ter voz, vai poder decidir, vai poder influenciar. Porque só assim é que as coisas vão mudar. Só assim é que as mulheres também vão dizer não. Nós mulheres, por sermos mulheres, entendemos, passamos por isto,
isto e achamos que deve ser assim e vai ser assim. Mas enquanto só estiverem lá para serem tipo marionetes, os homens vão continuar a decidir, a impor, a dizerem que não, se for um funcionário do sexo masculino, vai receber 50 mil, mulher 5 mil. Haja diferença, né? Então é importante termos mulheres na linha de frente no processo de tomada de decisão. Muito bem, é importante ter as mulheres na linha de frente para a tomada de decisões. E a questão de assédio, olhando mesmo para tanto o processo do acesso ao trabalho também, ao mercado do emprego, como é que podemos analisar essa questão? Bem, antes de ir para a questão do assédio, eu gostava de recuar um pouco sobre o que as organizações podem fazer, né, para ajudar nessa luta, porque assim, não se faz um processo de mudança com passos excludentes ou com processos excludentes. Então, homens também são chamados nesta luta para o empoderamento das mulheres a todos os níveis. E as organizações, elas já estão a fazer, algumas delas, né, já estão a fazer um trabalho, estão a levantar um movimento que encoraja a candidatura das mulheres para as vagas que são publicadas para as suas organizações. E também existe um processo muito importante que pode ser feito dentro das próprias organizações. Se o problema é formação, as organizações podem promover essa formação para aqueles que não a têm. Não importa se é homem, se é mulher, mas a partir do momento em que elas promovem isso, elas dão oportunidade àquela mulher, principalmente, de poder concorrer em pé de igualdade com os seus colegas do sexo masculino. Agora, o assédio é um cancro social, infelizmente, e é algo que foi normalizado, pois, por muito que se fale, a culpa sempre recai sobre a mulher. E até se chegar à conclusão, ou até se ter provas de que realmente o tal indiciado realmente fez alguma coisa, fez alguma tentativa de assédio àquela mulher, o nome dela já está manchado, porque, infelizmente, a mulher é assediada, mas depois ela é que é rotulada. Mas como é que ela vai vestida para o local de trabalho? Como é que ela se comporta? Como é que ela se senta? Nós estamos numa sociedade hipócrita. Nós estamos aqui a falar, podemos estar a falar e defender comportamentos, principalmente mulheres. Tem mulheres que defendem comportamentos masculinos. Porque nós fomos criados numa sociedade patriarcal e essa educação prevalece até hoje. São as próprias mulheres que vão perguntar, quando fores, por exemplo, denunciar algum caso de assédio, mas o que é que tu fizeste? Mas isso não é nada, tu sabes que ele sempre faz isso, é uma brincadeira. Não, assédio não é brincadeira. É um mal, é um cancro na nossa sociedade. Enquanto não for combatido, nós vamos ter mulheres desistindo de concorrer em pé de igualdade com outros homens para atingirem patamares dos seus sonhos, só porque alguém pediu para ela fazer algo que não está certo. Está a perceber? Então, dentro das organizações, é preciso que as mulheres se unam. Porque uma mulher sozinha pode ser difícil levantar um movimento dentro de uma organização, mas um grupo de mulheres é diferente. A sua voz vai soar muito mais alto e vai chegar muito mais longe. Mulheres levantam mulheres. Então, nós, mulheres, precisamos nos unir e pararmos de duvidar uma das outras. Homens vão estar sempre à procura de defender os seus interesses. E, infelizmente, para nós, eles são muito mais unidos. Mesmo sabendo que fulano de xixi roubou ou cometeu tal crime, todos os outros à volta podem morrer defendendo o que não. Mas uma mulher, se vai denunciar um caso de assédio, a culpada será ela. E nós seremos as primeiras a apontar o dedo. Amina. Uma coisa muito interessante sobre o assédio, sobretudo assédio sexual, é que geralmente é perpetrado por alguém que tem um certo poder sobre uma determinada mulher. É alguém que sabe que tem como influenciar,
tem como impor aquilo que é a sua vontade e acaba fazendo. E eu acho que é uma triste realidade e é algo que não pode ser institucionalizado, é algo que nós, enquanto mulheres, devemos olhar mesmo por isso, porque é o que está a acontecer a nível de instituições, a nível de organizações, mesmo quando a mulher ainda está a lutar mesmo para se inserir no mercado de trabalho, porque há homens, não é, sobretudo quando eles é que estão no departamento, né, de recursos humanos, é que estão ali envolvidos na contratação, que vão dizer, se forem mulheres, podem partilhar o CV e anexem lá as vossas fotos do corpo inteiro. Quer dizer, até no processo de inserção, a mulher já encontra este constrangimento. Já no local de trabalho, se esta mulher acima dela há homens, e se esta mulher é uma mulher que Deus lhe deu honras e glórias corporais, a mulher passa mal, porque vai ser submetida, às vezes, à pressão só para ceder ao desejo sexual do tal homem. Certo. Então, é uma situação muito triste. E nós vamos olhar para aquela mulher que, se calhar, tem uma família por sustentar, é uma mulher que tem despesas por suprir, está perante aquela situação, o seu superior é quem faz isso, se vai queixar outro superior, aquele superior é amigo do seu superior. Quer dizer, é uma rede em que a mulher, às vezes, se encontra inserida, que até tem medo de denunciar, porque sabe que, pronto, é um esquema já formado, as pessoas até podem ter conhecimento, mas ela é que vai sair lesada. Então é importante que comece-se a incentivar para que as mulheres denunciem, mas também que os mecanismos de proteção, de defesa e acompanhamento a esta mulher possam ser fortificados, porque ela até pensa em denunciar, mas tem medo de perder o emprego, é seu superior, não é? Então é importante que todas essas questões sejam acauteladas e que até no decorrer, não é, deste processo todo que vai se levantar, esta mulher aqui tenha uma garantia, um acompanhamento que lhe vai fazer perceber que não, ela não vai perder o emprego, e não perder, porque o que acontece quando as mulheres denunciam é que a maioria, grande parte, depois perde. Certo. Significa que já há uma fragilidade até com as nossas leis. Por quê? Porque os infratores, as pessoas que cometem este crime, é que saem impunes. A mulher perde já 2 vezes. Perdeu porque sofreu assédio, depois perde o seu emprego. Então, é uma realidade que tem que se rever, há que se fortificar as nossas leis e, acima de tudo, zelar para que elas sejam cumpridas. Denise. A questão do assédio sexual é uma questão que muitas mulheres enfrentam no meio laboral por forma de assédio sexual ou assédio moral. Infelizmente, estamos em uma sociedade patriarcal em que os homens acreditam ter poder sobre a sexualidade da mulher. E, infelizmente, na nossa sociedade, há uma tendência em normalizar-se o assédio nas organizações. E muitas das mulheres, para ascender ou ter cargos de soberania, vê-se na situação de ter que dar favores sexuais aos homens para que possam ocupar certos cargos, ou para que possam ser promovidas, ou mesmo para que possam ser contratadas. Portanto, as mulheres devem estar consciencializadas, ou deve haver uma união por parte das mulheres, de modo que elas compreendam que elas não estão numa organização para servir aos homens, ou para que eles percebam que, tendo uma mulher, eles vão poder satisfazer as suas necessidades sexuais por via do assédio sexual, e se elas estão lá é pela sua capacidade, se devem ser promovidas é pela sua capacidade. E como dizia a colega, é necessário que nós também, como mulheres, sejamos mais unidas, porque, infelizmente, na nossa sociedade, são mulheres a pisarem outras mulheres, são mulheres a permitirem que outras mulheres não se desenvolvam. E no caso de mulheres que vão até as esquadras para denunciar, estão lá mulheres para atender a essas mulheres e acabam culpando a mulher pelo fato dela ter sofrido assédio sexual. Portanto, por um lado, são políticas públicas que permitem que as mulheres denunciem e que as pessoas sejam responsabilizadas, mas, por outro lado, há uma questão da realidade, uma questão que está mesmo ligada à questão cultural, porque nós estamos inseridos numa sociedade patriarcal em que dá-se mais vantagens aos homens, e se a mulher foi assediada no seu local de trabalho é porque ela é culpada, ela é que provocou, por vezes, a sua maneira de vestir, ou ela... E muitas das vezes, na sociedade, se uma mulher encontra-se
num cargo de liderança, acredita-se que ela está naquele posto porque ofereceu favores sexuais ao seu chefe para que fosse promovida. Portanto, deve ser uma luta da sociedade, de modo que essa sociedade seja transformada para o desenvolvimento da própria mulher, porque são desafios que comprometem grandemente o desenvolvimento profissional e o desenvolvimento pessoal da mulher. Muito bem, uma questão muito sensível e, segundo as nossas convidadas, é importante que as mulheres se unam para fazer face a esse problema e também por parte das autoridades, por parte de quem é de direito, que façam que respondam à voz dessas mulheres que clamam por esse grande problema, por essa grande dificuldade em si que sofrem no seu local do trabalho. É uma conversa de mulher para mulher, em que o homem também está convidado a participar, porque para que isso tenha o seu efeito, é importante que também o homem possa participar. Neste momento vamos verificar uma breve pausa, voltamos já com muito mais. Até já. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero este, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Lei usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Mistura já som de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Essa é a segunda parte do programa Entre Elas, na edição desta quinta-feira, 28 de abril de 2022. Caro telespectador, seja uma vez mais bem-vindo. Estamos a falar hoje de um tema muito impactante para a sociedade, acerca das dificuldades enfrentadas pelas mulheres no setor tanto do trabalho. Dando continuidade em seguir a nossa conversa, só para recordar, estamos aqui com 3 convidadas especiais. Falo, portanto, da Denise, falo da Amina e também da Graça, que com os seus comentários nos honram. São comentários que tanto prometem uma transformação da sociedade. Falando da mulher e os desafios que vai enfrentando na sociedade, são vários desafios alistados, mas agora vamos, portanto, focar num desafio. A questão de ser mulher e também ser mãe, ser esposa, é um outro desafio que, na verdade, acaba trazendo algum impacto no setor do trabalho, assim como na vida social da mulher no seu dia a dia. O que se pode dizer à volta disso, Amina?
Uau, múltipla jornada, um Certo. grande desafio que as mulheres enfrentam, sobretudo quando falamos de mulheres que já estão inseridas no mercado de emprego, porque depois, para além delas terem de lidar com o trabalho, elas têm de lidar com os afazeres domésticos e outros afazeres que a sociedade, infelizmente, rotula como se fosse dever e obrigação meramente da mulher e deixa o homem até certo ponto isento disto, não é? Nós estamos a falar sobretudo da sociedade moçambicana, que é uma sociedade que ainda tem uma tradição até certo ponto machista, em que vai atribuir todas as tarefas domésticas à mulher, não é? Então este homem vai sair de casa a sentir que não tem nenhuma obrigação doméstica, não tem nenhuma obrigação, não é, em casa por fazer, quer seja em tarefas domésticas, nos afazeres de casa, com os filhos, etc. Quer dizer, ele não tem nenhuma responsabilidade a não ser cumprir com o seu trabalho e depois no final do mês juntarem ali o salário para a divisão de despesas. Então isto acaba sendo uma sobrecarga para a mulher, que outrora é vista como a superwoman. Não existe superwoman. É importante que a nossa sociedade comece a desconstruir esta mentalidade que afazeres domésticos é obrigação da mulher. Não é obrigação da mulher. A mulher faz e o homem também pode fazer. E o homem que está a fazer não pode pensar que está a ajudar a mulher porque é trabalho dela. Não. Tem que saber que está a fazer porque também pode fazer. Homem ou mulher, deve haver, principalmente quando estamos a falar de uma família em que nós encontramos um homem e uma mulher, quando estamos a falar de um casal, é importante haver divisão de trabalhos, que é para não sobrecarregar esta mulher. Quando já há criança envolvida, ai meu Deus, a coisa piora, porque fraldas, porque a questão da escola, quer dizer, é tudo atrelado à mulher. E não pode ser assim, porque acaba sobrecarregando, acaba fazendo com que esta mulher, até certo ponto, não tenha muito produtividade no seu mercado de trabalho, ou na sua profissão. Então é importante que haja esta divisão de tarefas, é muito importante para não sobrecarregar a mulher. E a mulher não pode ser vista como aquela que vai conseguir sim dar conta de tudo. Até consegue, mas é importante que o homem esteja envolvido nisto. Eu acho que tem que haver uma colaboração, tem que haver um apoio, tem que haver, acima de tudo, a partir da educação, ensinar-se à menina e ao menino que trabalhos domésticos não é só para a menina. Porque geralmente, mesmo quando se estuda, eu particularmente tenho irmãos, você volta da escola, está ali, tem que lutar com as panelas, e o menino está lá somente a jogar a bola, e depois tu tens que sair dali, ir ler, já estás cansada. Então, para a mulher até superar um homem, é mesmo... Tem que ter mesmo cabedal. Porque nós acabamos atrelando muitas tarefas à própria mulher, que acabam comprometendo até certo ponto em alguns aspectos da vida desta mesma mulher. Certo, Denise. Bom, a questão da múltipla jornada é um desafio para muitas mulheres, pois esta mesma mulher que tem uma carreira por seguir, é mãe, é dona de casa, e são papéis que são atribuídos somente e exclusivamente à mulher. A sociedade atribui somente e exclusivamente à mulher os papéis, os cuidados do lar, cozinhar, limpar, cuidar de questões administrativas domésticas, e o homem é quem vai ao trabalho, volta para casa, encontra tudo pronto. E é esta mulher que De que forma isso pode impactar na qualidade do trabalho? Bom, será que impacta na qualidade do trabalho? Há uma diferença que pode se notar por parte de homens e mulheres, ou nem por isso? Sim, impacta grandemente na qualidade de trabalho da mulher, porque esta mulher precisa de um tempo para si, tal como dizia
a colega, não existem super mulheres. É necessário que a mulher tenha um tempo para si, um tempo de descanso. E o apoio familiar é importante para que esta mulher possa conciliar o fato dela ter certas tarefas fora do trabalho e também na área laboral. E algumas mulheres chegam mesmo a desistir da sua carreira pelo fato de acharem que não estão a desempenhar melhor o seu papel da mulher. As mulheres devem compreender que não é papel delas cuidar dos filhos, não é somente papel delas cuidar dos afazeres domésticos e dos filhos. Os homens e as famílias devem estar lá de forma igualitária a contribuir para o desenvolvimento da família, e não é a mulher que deve estar somente lá a cuidar da família, dos afazeres domésticos, e ainda ter que ir ao trabalho, porque é uma grande sobrecarga para a mulher e pode contribuir para o desenvolvimento ou para o desempenho da mulher na área laboral e até mesmo para a desistência da sua carreira. Certo, Graça. Bem, para não ser repetitiva, porque eu acho que as minhas colegas explicaram aqui muito bem a questão da múltipla jornada que a mulher tem que fazer, levantar às 4 e muitas vezes ir se deitar 22, 23 horas, então já vê-se que o tempo de descanso não é dos melhores, não é compensatório. Eu acho que, em termos organizacionais, as instituições poderiam começar a pensar em mecanismos, por exemplo, para aquelas mulheres ou para os colaboradores no geral, em mecanismos de ter um sistema de apoio para a criação de seus filhos, porque, as escolinhas para as quais muitas mulheres ou muitas famílias mandam os seus filhos para que possam passar aquele período em que elas estão no trabalho, elas hoje foram elitizadas. Nós temos preços muito altos e para uma mulher que trabalha, por exemplo, na função pública, tem como fonte de sustento o salário mínimo, não é possível pagar por ela. Mas se nós começamos a ter organizações conscientes de que existem mulheres, existem pais, existem colaboradores que têm filhos, eles poderiam criar um sistema de escolinha social, por exemplo, né? Para as mulheres que acabam de ter filhos, tem aquele período em que ela tem que estar a amamentar de forma constante, mas ela trabalha longe da sua residência. Como é que ela vai fazer para amamentar aquela criança, para dar o leite materno? Ok, podem surgir vozes dizendo, mas hoje temos mecanismos em que a mulher pode bombear o leite e deixar, mas não é suficiente. Certo. A sua preocupação como mãe não vai deixar ela sossegada durante 8 horas no local de trabalho e regressar para ver a sua criança só de noite. Mas também nós precisamos chamar os homens a sua responsabilidade paterna, porque nós não vamos pensar que a mulher fez o filho sozinha. Não, ela faz o filho com alguém. Certo. Então, é responsabilidade dupla a criação deste filho. Então, a lei também tinha que velar um pouco mais por isso. Certo. Por acaso, eu não sei hoje como é que está a questão da licença de paternidade, o número de dias, mas acredito que não chega nem a um mês. Mas é aquele primeiro mês em que a mulher precisa de cuidados, precisa estar a descansar para recuperar toda a energia que ela foi perdendo nos últimos dias de gestação, durante o processo de parto. Ela precisa do seu companheiro ali, mas o companheiro não pode estar. Por quê? Porque ele está a trabalhar. Porque acha-se que, por exemplo, no processo seletivo, nunca ouvi perguntarem a um homem se ele tem filhos ou não. Mas essa é uma das perguntas que não falta quando uma mulher vai a uma entrevista de emprego. Muito bem. É uma questão, de facto, muito sensível, que precisa de muita atenção e uma intervenção rápida, vamos assim, portanto, considerar. O tempo nos foge, temos muito ainda a debater à volta dos desafios enfrentados pelas mulheres no setor do trabalho, porém, já não temos mais tempo, vamos às últimas considerações. Graça. Bem, em primeiro lugar, eu gostava de convidar os homens a esta reflexão e só para convidá-los de forma provocativa, eu gostava de voltar um pouco para a questão do assédio sexual
e dizer para os homens, olha, não é por vocês não terem conhecimento das coisas que acontecem no local de trabalho da sua esposa ou da sua filha, que essas coisas não aconteçam com elas. Então, antes de fazer alguma investida mal intencionada para uma mulher, se pergunte se você gostaria que isso acontecesse com a sua filha ou com a sua esposa. Muito bem, obrigada. Em linhas gerais, eu gostava, em primeiro lugar, de agradecer a produção do Entre Elas pelo convite. Muito obrigada. Eu espero voltar mais vezes aqui ao programa. E, em jeito de considerações finais em relação ao nosso tema, dizer que os desafios são vários, mas é preciso também começarmos a pensar seriamente nas soluções e, depois de pensar, lutarmos para implementar estas soluções. Obrigada. Bom, em jeito de considerações finais, gostaria de dizer que o lugar da mulher é onde ela quiser estar. E não simplesmente pelo fato de ser mulher, achar-se que ela não tem o dever ou ela não tem o direito de estar ou ocupar um cargo de soberania. As mulheres devem ser medidas pelo que elas são, pela sua capacidade e não pelo fato de serem mulheres. E atenção, existem normas de gênero restritivas, que são nocivas para a nossa sociedade. Existem práticas culturais nocivas, que são baseadas na desigualdade de educação, na desigualdade de gênero entre homens e mulheres, e essas práticas devem ser construídas. É um processo, mas vamos lutar para que isso aconteça, porque os desafios que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho são vários e impactam grandemente para o desenvolvimento profissional, assim como também pessoal da mulher. Muito obrigada. Percebemos aqui que neste tema puderam se levantar diversos desafios que as mulheres vão enfrentando no seu dia a dia no local do trabalho, e algumas soluções foram deixadas ficar aqui pelas nossas convidadas. A sociedade, no geral, é convidada a contribuir para que essas mulheres possam ser respondidas positivamente. E assim colocamos o ponto final na presente edição do Entre Elas. Mas antes, permitam-me agradecer às minhas convidadas de honra para o dia de hoje pela sua presença e sua, tanto sábia intervenção aqui no nosso programa. Obrigada a si também, caro telespectador, que esteve desse lado a nos acompanhar. Agradecer também a toda a equipa da produção. E assim, chegamos ao fim. Até a próxima quinta-feira, quando forem pontualmente 21 horas. Até mais.